Rodízio no abastecimento de água começa quinta-feira. Bairros de toda a Grande Vitória vão ter o fornecimento interrompido por 24 horas. O TN mostra os locais. Em época de seca, o flagrante de desperdício feito por um amigo do TN. Água tratada sendo jogada fora há 4 dias. A Cesan foi informada, mas até agora não resolveu. A tão esperada chuva chegou ao estado, mas ainda não é suficiente para aumentar o nível dos rios. 9 pessoas são presas na Serra, todas suspeitas de terem assassinado 3 irmãos no começo do mês. Segundo a polícia, uma troca de olhares pode ter motivado o crime. Jovem é estuprada pelo pai durante 10 anos. O caso só foi descoberto depois que a vítima começou a se automutilar. Preso o bandido que atirou em policial federal em Cariacica. A polícia encontrou o suspeito graças ao celular roubado da vítima. Acidente entre caminhões deixa um morto na BR-262. Chovia na hora da batida. Adolescentes são detidos após assalto em Cariacica. O casal rendeu a vítima com uma arma de brinquedo. E as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Hoje quem respondeu as questões foi Amaro Neto, do Solidariedade. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Estão na cadeia os suspeitos de matar 3 irmãos na Serra. As vítimas foram assassinadas com mais de 50 tiros. O crime foi motivado por uma discussão banal. 9 indivíduos foram presos na manhã de hoje, entre eles um menor. Todos são suspeitos de um triplo assassinato que aconteceu no início deste mês em Jardim Tropical, na Serra. 3 irmãos foram covardemente assassinados em frente à casa da companheira de um deles, cada um com mais de 10 tiros. Pelo que foi colhido no depoimento das testemunhas, todos atiraram. Após os disparos, veio mais 2 elementos ainda e deu tiros na cabeça de cada um deles. As vítimas tinham passagem por tráfico e roubo, mas de acordo com as investigações, o motivo das mortes foi uma discussão que um dos irmãos teve horas antes do crime. Eles chegaram a ser ameaçados, mas continuaram na rua, acreditando que a situação tinha sido resolvida. Foi uma discussão banal. Eles passaram na rua, um olhou para o outro e acharam que estavam um encarando o outro, começaram a se ameaçar. Eles chegaram a conversar, segundo o relato das testemunhas, falaram: vamos deixar isso quieto, a gente se conhece, não tem problema nenhum. Mas aí um deles pegou e falou que que ia deixar esse problema para lá. Porém, eles se uniram, cerca de 12 elementos, foram todos armados e acabaram executando os 3. A operação, que aconteceu simultaneamente nos bairros Colina da Serra e Jardim Tropical, também na Serra, contou com a participação de 65 policiais. As investigações duraram apenas 2 semanas e contaram com a valiosa participação dos moradores do bairro, cidadãos de bem que estão indignados com tanta violência. Uma situação atípica, já que, de acordo com a polícia, os moradores do bairro Jardim Tropical vivem sob constantes ameaças por parte dos criminosos, integrantes das 3 bocas de fumo que brigam pelo poder na região. Esses elementos são perigosos e intimidam os moradores do local. Porém, nesse caso, várias pessoas se comoveram com a situação. Eles negaram a participação no crime, porém, eles não apresentam justificativas que indiquem que eles são inocentes. Cada um fala que estavam no lugar, cada um conta uma história, são contraditórios entre si, todos eles têm passagens. Além dos detidos na operação, outros 3 indivíduos tiveram participação nos homicídios. Um deles foi preso pela DETEM na última sexta-feira. Elionai Gomes dos Santos e Fabrício Santos Loyola também tiveram as prisões decretadas e são foragidos da Justiça. Quem tiver informações sobre os suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. Homem é preso suspeito de abusar da filha de 14 anos. Ele confessou o crime, que era praticado desde que a menina tinha 4 anos de idade. Ela se automutilava. O acusado afirma: vai pedir perdão e também perdoaria quem praticasse violência sexual contra a jovem.
O homem de 35 anos abusava sexualmente da própria filha há 10 anos. Segundo a polícia, os abusos aconteciam dentro da casa da família, em um bairro da Serra. A menina, que hoje tem 14 anos, guardou por muito tempo o segredo, pois era ameaçada. Este laudo aponta que ela se automutilava por causa dos traumas. Os ferimentos provocados pela mutilação foram percebidos por uma amiga de escola. E esta amiga aconselhou a vítima a contar toda a história para a mãe, que nem desconfiava dos abusos. De fato, não sabia e a jovem mesmo confirma que nunca relatou nada para a mãe. Há relatos de ameaças que ele dizia que se esse fato chegasse até o conhecimento da polícia, ele eliminaria toda a família. O pai biológico, que estava morando em Aracruz, onde trabalhava, foi preso no município e confessou o crime em depoimento. Em frente às câmeras, o suspeito poupou discursos. Apenas deixou claro acreditar que abusar da própria filha é um crime perdoável. Esse crime tem perdão? Com certeza. Você perdoaria um homem que fizesse isso com a sua filha? Acho sim. O acusado foi autuado por estupro e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Racionamento de água na Grande Vitória começa já na quinta-feira. O abastecimento será suspenso por até 24 horas. O estado de escassez hídrica da Grande Vitória, apresentado pela CESAM no início desta semana, foi reconhecido no início da noite de hoje pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, a ARSP, que autorizou o plano de contingência da concessionária de racionamento em regime de rodízio. O monitoramento que os órgãos de governo e essa agência reguladora, juntamente com a Agência de Recursos Hídricos, têm feito nos mananciais que abastecem a região metropolitana, quais sejam Santa Maria e Rio Jucu, demonstram que a oferta do rio nesses mananciais está aquém da demanda apresentada pela população. A primeira fase do plano de racionamento, que terá início nesta quinta-feira, será feita de forma igualitária entre os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Praia Grande em Fundão. Todos os 431 bairros ficarão sem abastecimento de água por até 24 horas, mas pode levar mais tempo para que a água retorne efetivamente às torneiras da população. Um conjunto por dia vai sofrer a paralisação de 24 horas. Importante dizer que é de meio-dia de um dia a meio-dia do outro dia. E depois, quando retorna, o sistema também não retorna imediatamente. Ele pode levar até 24 horas para retornar. Confira os bairros que darão início ao rodízio e terão abastecimento de água suspenso a partir do meio-dia da próxima quinta-feira. Região de Jardim Limoeiro, na Serra. Novo Horizonte, Santa Luzia, Balneário Carapebus, Bicanga, Câmara, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Guaraciaba, Jardim Limoeiro, Lagoa de Carapebus, Praia de Carapebus, São Diogo 1 e 2 e São Geraldo. Região de Jacuí, Alphaville, Presídio Queimados e Tins. Região de Nova Rosa da Penha e Contorno. Vila Cajueiro, Nova Rosa da Penha, Nova Esperança e Padre Matias. Região das Pedreiras em Vitória. Santo André, Bela Vista, Conduza, Estrelinha, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Inhanguetá, Nova Palestina, Redenção, Santos Reis, São Pedro e Bairro Universitário. Região de Castelo Branco em Cariacica, Vale Esperança, Valparaíso, Boa Sorte, Castelo Branco, Vista Mar, Bandeirantes, Bela Aurora, Sotelândia, Boa Vista, Maracanã, Vila Isabel, Bela Vista, Rio Marinho e Jardim de Alá. Região de Argolas, em Vila Velha, parte de São Torquato, Sagrada Família, Paú, Chácara do Conde e Argolas. Também será afetado o bairro Alvorada. Também em Cariacica, os bairros Alzira Ramos, Caçaroca, Jardim de Alá, Jardim Botânico, Morada Betânia e Vista Linda. A lista completa dos bairros e os dias em que o abastecimento será suspenso está disponível no portal tribunaonline.com.br. E enquanto se fala de racionamento, economia de água, moradores da rua Ouro Preto, em Nova Carapina 2, na Serra, estão revoltados com um vazamento de água tratada. Eles disseram que ligaram para a CESAM desde sábado e foram informados que a empresa precisava de uma retroescavadeira para resolver o problema. Mas até agora, nada, e o vazamento continua. A CESAM informou que uma equipe vai concluir o serviço amanhã cedo.
Quem mandou a foto para a gente foi o Lindomar. E você também pode participar do TN 99792-2530. Pois é, o tempo mudou e finalmente chove em cidades do sul e da região serrana do estado. Mas ainda é crítica a situação dos rios que abastecem a Grande Vitória. Na Grande Vitória, o dia amanheceu assim, cinzento, céu coberto de nuvens e acompanhado de chuva fraca em algumas localidades. Já foi o suficiente para trazer um pouquinho de esperança para quem mora na Grande Vitória. É que a previsão de racionamento por regiões assustou um pouco. Vamos torcer, vamos rezar para voltar a chover mesmo, né? E sem fazer estrago na cidade. Também quando chove muito é complicado, né? Aqui é um lugar assim super agradável, então precisamos de água com certeza. Para melhoramento tem que vir pelo menos uma semana, né? Mas a chuva que o capixaba está esperando mesmo só foi registrada em alguns municípios do sul do estado. Esse vídeo enviado por um amigo do TN mostra a situação em Conceição do Castelo. E por lá, a chuva continua com direito a tempestade de raios e até chuva de granizo em algumas cidades. Pode acontecer um desenvolvimento de nuvens que pode formar granizo sim, né? Associado a essas pancadas, né? As trovoadas que nós chamamos, podem vir descargas elétricas, né? E vento também, né? Rajadas de vento, que são provenientes dessas nuvens que se formam nessas áreas. A previsão é de que a chuva chegue ao norte do estado amanhã, mas não com essa mesma intensidade. A massa de ar frio que está no oceano traz mais umidade para o estado, principalmente na metade sul, que compreende a região serrana, Caparaó e parte da Grande Vitória. Por aqui, a previsão de chuva é um pouco mais conservadora, o suficiente apenas para manter o clima agradável. Mas não é preciso ficar preocupado. Esse meteorologista explica onde precisa chover de verdade para minimizar o risco de racionamento. Essa chuva está beneficiando, né, todos os cursos de água, né, deve dar um alívio maior para quem está aqui embaixo. Pois é, mesmo com toda essa chuva, a CESAM afirma que não houve alteração no nível dos rios e que o racionamento será mantido. Acidente com morte entre caminhões na BR-262 em Viana. A batida aconteceu no quilômetro 29, perto da ponte do Rio Jucu. Os caminhões bateram de frente. Um dos ocupantes não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou em siga e pare. A rodovia precisou ser interditada por 1 hora. Bandido é preso graças ao aparelho celular. Ele roubou o telefone de um policial federal em Cariacica, chegou a atirar na vítima. Foi um tiro que atravessou a perna de Flávio. A sorte foi não ter causado nenhum problema a mais. Isso foi durante um assalto em que o bandido tentou roubar o carro dele. O crime aconteceu no fim do mês passado em Campo Grande, Cariacica. Flávio estava saindo de casa com a família quando foi abordado por uma dupla de criminosos. Um deles estava armado. Os assaltantes queriam levar o veículo, mas Flávio, que é um policial federal aposentado, não deixou. Eu fui obrigado a reagir porque quando eu olhei para dentro do carro, meu filho já estava dentro do carro. Tenho 3 filhos menores, um de 10, um de 7 e um de 5. E os 2 de 5 estavam no portão com a mãe e o de maior já estava dentro do carro comigo. Aí, quando ele insistiu que queria o carro, eu percebi que eu não podia deixar ele levar esse carro porque ele ia levar meu filho junto. Foi quando eu percebi que o outro que estava roubando o celular da minha esposa estava desarmado. Então foi quando eu pude prender a reação, né? Na ocasião, os bandidos fugiram, mas semanas depois a polícia conseguiu localizar e deter um deles de 22 anos por causa do celular roubado. Ele ainda estava de posse do aparelho celular, mas mesmo que ele tivesse passado adiante, nós tínhamos descoberto com quem estaria o aparelho e andando para trás a gente ia chegar até ele de qualquer maneira. Por fim, o aparelho celular foi encontrado. O problema é que o outro assaltante conseguiu fugir e ainda não foi identificado. E o que estava detido acabou tendo que ser liberado porque não houve flagrante. Quase que foi um latrocínio, né? Porque chegou a haver um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima. Por pouco, muito pouco, a vítima não morreu. O ferimento está todo já cicatrizado, já está tudo certinho. Tive acompanhamento médico. Graças a Deus não atingiu nada de viesse me causar algum problema. Mas sempre é um tiro, né? E eu tive muita sorte por causa dos meus conhecimentos. Realmente até peço às pessoas que não procedam como eu. É um risco muito grande, né? Você reagir a um assalto se você não souber se defender. Bom, quem tiver informações do outro suspeito é só ligar 181.